Olha aí a classificação. Lá em cima, Flamengo com 71, Palmeiras encostou um pouquinho, está com 69 e o Cruzeiro à espreita com 64. Mirassol com empate foi ali para 60, né? Consigo ler? É isso? Mirassol tem 60. Botafogo, Fluminense já está pensando na vaga direta. G5, né? Brigando pela vaga direta já o Fluminense. O Bahia ainda joga hoje, pode recuperar essa posição. Aí Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro, todo mundo no meio do caminho ali. São Paulo sonhando que tenha um G8 para quem sabe ele consiga, né? Aí a Mid-Table Obscurity com Flamengo e com Vasco. E o Ceará também, que vai jogar hoje, até o Corinthians. E aí o Internacional, aí já começa a ficar apavorado. O Internacional, Santos, Vitória, apesar do bom resultado ontem, continua na zona de rebaixamento, mas foi um ótimo resultado, né? Você empatar com o Palmeiras e pontuar. Aí Juventude, Fortaleza e Sport, os três últimos colocados, está aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Bom, vou começar a falar do Flamengo e Fluminense, porque o Fluminense fez um ótimo jogo no primeiro tempo, sobretudo. O Flamengo meio apagado, meio apático e tal, e o Fluminense fez o que fez 2 gols com uma falha bizarra do Rossi, que a gente vai ver também aí, né? Foi o segundo gol. Mas olha que golaço. Para além disso, o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense dominou o primeiro tempo, mesmo com menos posse de bola, foi mais perigoso, teve chance de fazer gol. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver a falha do Rossi. Começar com você, Arnaldo. Diga. Jogo bem ruim do Flamengo, um jogo bom do Fluminense. Bom, Tironi, a gente, claro, não é nenhuma provocação a você. Não é só você. Todos ficam com os olhares mais voltados à dupla que pontua o campeonato Flamengo e Palmeiras, né? Pelo investimento, pela força, pelo fato de estarem decidindo a Libertadores e tal. Mas o melhor time do Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas era o Fluminense, né? Antes dessa partida. Aí esse erro, acho que talvez explique muito de como está o Flamengo hoje. A gente volta a esse erro do Rossi. E o Fluminense, mobilizado, organizado, vinha, além de tudo, de uma série incrível como mandante no Maracanã, ganhando todas as partidas com o Zubeldia, todas, sem ter sofrido gol. Sofreu agora o gol de pênalti do Jorginho, porque era uma série... e acho que vinha mostrando, sobretudo, muita consistência defensiva e pegada nessas outras partidas. O Fluminense, nessa arrancada, digamos assim, no início, está ganhando de times mais fracos. Tal. As últimas 3 partidas do Fluminense foram vitória contra o Mirassol, empate contra o Cruzeiro no Mineirão, jogando melhor, e a vitória no Fla-Flu. Então, é um time que está num ótimo momento. Né? Não é um time espetacular, mas é um time competitivo, bem armado. E o Flamengo vem há algum tempo, porque a gente vinha falando também, há algum tempo o Flamengo, também pelas ausências, lesões, data FIFA, de atuações pálidas, né? O Flamengo não empatou com o São Paulo na Vila Belmiro, quase perdeu de virada. O Flamengo não começou muito mal contra o Sport e ganhou de 5-1 depois de 2 expulsões do time adversário. O Flamengo, às vezes... e o Flamengo com o Santos, que fez uma partida melhor dessas que eu citei, mas que no final, com um apagão, quase cedeu o empate 3-3, o Flamengo vem irregular nessas últimas partidas, de atuações regulares. E no primeiro tempo, ontem, ele praticamente perdeu o jogo, né? Ele poderia ter tomado mais gols, como você falou. E acho que as dúvidas do Felipe Luiz também se colocam num momento em que vários dos principais jogadores não estão bem fisicamente, ou também as opções no elenco para alguns setores não foram as ideais, e a gente vem falando isso há algum tempo. Por exemplo, zaga. O Flamengo se propôs a disputar uma temporada com apenas 3 zagueiros, sendo que um deles é convocado para a seleção, o Danilo, que nem estaria no banco ontem, ficou no banco às pressas, jogou meia partida. Por que o Flamengo não contratou um zagueiro a mais, depois de investir trilhões no time de futebol, e também não experimentou os garotos ao longo da temporada, a ponto de ter hoje um zagueiro da base confiável? O que aconteceu ontem, mais uma vez, falha nesse setor, né? E nessa circunstância, e a questão do centroavante, que quando
o Juninho, que era o primeiro reforço da temporada, mostra seus limites, o Flamengo, na janela de meio do ano, não optou por contratar um outro centroavante, uma opção. Aí o que acontece? Ele perde o Pedro, os dois volantes, que eram as novidades do Flamengo, Saul e Jorginho, sentem os desgastes, Jorginho se machuca, Saul não consegue jogar tantas partidas seguidas, isso tudo era previsível. E o Felipe não encontrou ainda um formato interessante com esses problemas para o time dele, que está com dificuldade de competir e dificuldade de dominar os adversários. Então teve aí o gol do Jorginho, teve a discussão do pênalti do Bruno Henrique no Thiago Silva, mas o Fluminense foi melhor. O Fluminense está melhor que o Flamengo. Porque uma coisa é o time do papel, outra coisa é o time do campo. O Fluminense vem jogando melhor que o Flamengo nesse momento. E mereceu a vitória. Sorte do Flamengo, sabe qual é? Que o Fluminense é o próximo adversário do Palmeiras. E o Fluminense pode engrossar para o Palmeiras. Mesmo no Allianz Parque, nessa busca pelo G5, pela vaga direta na Libertadores, sendo que o Fluminense ainda vai disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Talvez dos 4, o Cruzeiro é o melhor time, mas quem esteja no melhor momento, 4 semifinalistas da Copa do Brasil, seja o Fluminense. Então ontem a gente viu mais uma boa partida do Fluminense e mais uma partida irregular do Flamengo. Resultado justo. Para a sua enquete, eu acho que ficou bom para o Flamengo a rodada. Porque o resultado normal ontem era a vitória do Palmeiras contra o Vitória. E o Flamengo tinha direito a um descarte, um empate. Ele usou o descarte. Ele usou, ele que o Palmeiras perdeu. não vence, o empate pode virar até uma derrota, como virou. Pois é. Então acabou ficando ainda, porque está acabando. A gente fala, não, porque tem muito jogo pela frente. Não, só tem mais 4 jogos em 18 dias. E Flamengo e Palmeiras ainda vão jogar uma Libertadores no meio disso. Então eles têm 5 jogos em 18 dias. Sábado tem mais. E o Flamengo, desse jeito, vai penar para ganhar do Bragantino, cara. Ainda mais que o Bragantino está a semana inteira se preparando para o jogo. Fisicamente, o Flamengo também tem muitos problemas. E aí, aquilo, acho que foi o Mauro que falou aqui para a gente na discussão da segunda-feira, ele falava da irregularidade dos dois líderes, das oscilações. Na verdade, está ficando um campeonato em cima de pontos perdidos. Porque foi o Rodrigo Matos que falou. Foi o Rodrigo Matos, né? Isso. Então foi brilhante, porque não é mais 3 pontos garantidos, nem para Palmeiras, nem para Flamengo, em qualquer jogo. Pelo momento de oscilação dos dois na parte final da temporada. Se fosse o Botafogo do ano passado, eu confiava mais. Confiava mais no Botafogo do ano passado do que eu confio no Flamengo e no Palmeiras. Casão, vamos lá. Fluminense 2-1 sobre o Flamengo, jogando bem. E acho que tem coisas a falar sobre os dois times, né? Não, esse resultado, na realidade, é um resultado normal, né? O Fluminense ganhar, o Flamengo ganhar um empate num clássico, era normal. O anormal foi o Palmeiras empatar com o Vitória. Eu tô com um eco, tá? Então, o jogo do Flamengo é assim. Vamos lá. O Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols. Só que assim, a arbitragem está interferindo diretamente no resultado de todos os jogos de uma forma que marca o campeonato mais pelos erros das arbitragens, erros decisivos, do que pelo próprio rendimento das equipes, né? Só para lembrar rapidamente aqui, só entre Palmeiras e Flamengo, teve o pênalti no Maurício, na Vila Belmiro, que o juiz não deu, o Palmeiras perdeu o jogo. Teve o empurrão, né? Na minha opinião, o pênalti do Gustavo Gomes no Maracanã contra o Flamengo, o Palmeiras perdeu o jogo. E ontem teve um pênalti claríssimo no Bruno Henrique. O Thiago Silva foi chutar a bola, o Bruno Henrique entrou na frente, ele chutou só o Bruno Henrique. Não tocou na bola, foi só o Bruno Henrique. Pênalti. E o Flamengo perdeu o jogo. Então, nesse campeonato, durante esse campeonato, esse tipo de erro gravíssimo, que interfere direto no resultado, está sendo constante no campeonato todo, sabe? Então, a oscilação dos times, todos eles que estão disputando o campeonato durante o campeonato inteiro, campeonato difícil, desgastante, data FIFA, acúmulo de competições, acúmulos de jogos, a oscilação é normal. O que não é normal é
erro de arbitragem que define jogo desde a primeira rodada até agora. Isso não é normal. Isso prejudicou o campeonato. Perder para o Fluminense perde. O Palmeiras perdeu 5 pontos. 5 pontos para 2 times que estão lutando contra o rebaixamento em uma semana. Santos e Vitória. Né? Então está oscilando bastante. Mas os 2 times, como todos os outros, poderiam ter pontos a mais se não tivesse essa arbitragem ridícula, patética, que eu não consigo entender critério nenhum desses caras. Não consigo entender critério nenhum. Atropelo dentro da área não é mais pênalti. Não foi pênalti do Alan no Tapia, não foi pênalti do Maurício, do Souza no Maurício, e não foi pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique ontem. Para essa arbitragem, esses 3 lances não são pênaltis. Então você pode chutar o adversário dentro da área que não é pênalti. Ou alguém vai marcar um pênalti agora com lances parecidos a esses que não marcaram até agora. Então eu fico muito mais revoltado como um cara que gosta de futebol, que fiquei assistindo ontem o Flamengo, depois assisti o Palmeiras. Eu fico muito mais revoltado de ver um árbitro estragar um grande jogo e os árbitros estragarem um grande campeonato do que a oscilação dos times. Eu acho que isso daí vai ser uma disputa até o final. A próxima rodada é perigosíssima. Né? A próxima rodada é perigosíssima. Principalmente o Palmeiras. Vai pegar o Fluminense, que eu acho que nesse momento joga melhor que o Palmeiras. Né? Então eu acho assim, esse campeonato tinha tudo para ser mais incrível do que nós estamos achando. Nós estamos elogiando muito, com razão, Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro, né? Os 3 ali lutando, ponto a ponto, lá embaixo disputa da zona de rebaixamento do Internacional para baixo, só o Sport descartado, grande disputa, sabe? Porque, de vez em quando, a gente esquece que tem um cara dentro do campo com um apito na mão e uns caras lá em cima, ou lá na CBF, sentados tranquilo, no ar-condicionado, com 300 imagens, e eles erram. Eles não conseguem acertar. Não conseguem acertar sentado no ar-condicionado, olhando monitores, com um monte de gente dando palpite, eles não acertam. Como que pode chamar e falar que aquilo não foi pênalti no Bruno Henrique? Cara, é absurdo. Na verdade, absurdo. Nesse lance o VAR nem chamou, na verdade. Bom, esse campeonato... Então, nem chamar, foi o cara. Então, mas é erro do VAR. Sim. O árbitro não deu o pênalti. O VAR não está vendo o monitor, você não está vendo o cara chutar o outro, sabe? Então, eu acho que a mancha principal é essa arbitragem. O campeonato poderia estar sendo muito melhor, muito mais disputado, muito mais incrível do que nós estamos achando, porque está sendo incrível mesmo, pelos times que estão disputando. Mas a arbitragem desse ano, meu amigo, se os outros anos foi ruim, esse ano assim, não tem uma definição no dicionário para dizer o que é essa arbitragem no Campeonato Brasileiro. Não tem uma palavra que exista para definir isso daí. De tão ruim, de tão patético. Fora eles, os que opinam, né? Os que opinam. Porque, cara, eu estava assistindo o jogo, o Paulo César Oliveira falou que não foi pênalti no Bruno Henrique. E aí, Arnaldo? Então, sobre relação a esse lance, eu queria que o Casão me dissesse se ele entende que, como foi o Thiago Silva que cometeu, um jogador grande, que costuma errar pouco, que tem um cartaz, se isso na hora, quando você jogava também, por exemplo, era muito difícil dar um pênalti do Baresi, um pênalti do Gamarra, um pênalti, olha, embora o Thiago Silva tenha feito vários pênaltis de mão na bola, hein? Mas estou falando do encontrão. Você acha que pesa? Porque tem jogador, atacante, esse aí é marcado, esse cai. E a patente do zagueiro pode pesar numa decisão dessa? Pô, o Thiago Silva... Não, é o Thiago Silva, não foi pênalti, porque é o Thiago Silva. Se fosse o Freitas, talvez desse o pênalti, entendeu? Sei lá, não sei se você acha que isso pode contar numa hora dessa. Arnaldo, isso conta numa jogada duvidosa. Contra uma jogada duvidosa. Agora, olha lá. Dá uma olhada nisso, gente. Que é isso? E outra coisa, a bola estava no chão, o Thiago Silva chutou quase no joelho do Bruno Henrique.
Sim, mano. Quase o joelho do Bruno Henrique. Olha lá. Se pegar a câmera por trás, que mostrou agora há pouco, olha lá onde está indo o chute do... Olha onde chuta o Thiago Silva. Onde ele pega o chute do Thiago Silva. Dá uma olhada. Pega quase no joelho e a bola tá rasteira. Olha lá. Foi desespero do Thiago Silva. Ele foi chutar, olha lá. Olha lá. Dá uma olhada. Quando ele percebe que o Bruno Henrique tá, ele tenta recolher a perna, mas já tinha ido, né? Aí, né? Mas já tinha ido. Daí é câmera lenta. Sim, claro. Peraí, Arnaldo, aí é câmera lenta. Não, que ele interrompe Ninguém... ele interrompe o Então. chute todo, mas já tinha ido, já tinha batido, né? Já tinha atingido. Não dá pra gente afirmar, com certeza, olhando a imagem assim, que o Thiago Silva aliviou quando ele viu que ia chutar o Bruno Henrique, porque com a velocidade real é muito rápido para ele olhar em poucos milésimos de segundos se tocar que ele tem que tirar a perna. É muito rápido ali, até porque o Bruno Henrique entrou de surpresa, ele não tá vendo o Bruno Henrique. Olha lá, o Bruno Henrique entrou de surpresa. Quando ele olha, a perna do Bruno Henrique tá ali. E ele chuta, e pronto. Não tem... Cara, desculpa, Thiago Silva, você faz poucas faltas, apesar dos pênaltis de mão, como o Arnaldo falou e tal, não sei o quê, mas esse aí você fez pênalti. Eu tô falando o árbitro, né? O árbitro que pensa, como o Arnaldo falou, que é fã do Thiago Silva, ô Thiago, eu sou seu fã, gosto de você, mas você chutou a perna do Bruno Henrique. Não, chutou mesmo. É que o jogo do Flamengo foi tão ruim que até as reclamações não foram tão... assim, não foi aquele... Então, não teve mas Boto Tirone, falando. Tirone, é claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tirone, Sim. Tirone, só tem uma coisa. Ok, o Flamengo jogou pior. O Fluminense merecia ganhar de 4-1, de 5-1, isso é indiscutível. Mas teve esse lance Claro, que o jogo poderia ter até terminado empatado, mesmo com o Flamengo jogando mal. Perfeito, perfeito. Olha, o Felipe Luiz, depois do jogo, falou. E no final das contas ficou... Ele admitiu que o time foi abaixo, né? Jogou menos do que poderia, mas ele foi perguntado sobre a atitude do Felipe Luiz, o comportamento do Felipe Luiz à beira do campo. Claro, né? Quando você está do outro lado, está o Zubeldia, que enlouquece o jogo inteiro, qualquer outro técnico parece um anjo dentro em campo. Que foi o caso do Felipe Luiz, ele ficou bravo com essa... Gostou, não? Não gostou dessa...